Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a nosso caminho cronológico, a Bíblia em Ordem. Eu sou o Paulo Santos e aqui nós não apenas lemos as Escrituras, nós percorremos a história de Deus com a humanidade na sequência em que os fatos aconteceram. O nosso objetivo é tirar as peças do quebra-cabeça e enxergar o plano perfeito do nosso Criador do início ao fim. Então, prepara sua Bíblia, sua mente, o seu coração, porque a nossa jornada de hoje começa agora. Se os capítulos anteriores foram sobre a voz e a glória de Deus, agora entramos nos capítulos sobre a habitação de Deus. Em Êxodo 25, 26 e 27, Deus entrega a Moisés a planta do tabernáculo. O Criador do universo quer morar no meio do seu povo e, para isso, ele pede o melhor: ouro, prata, linho fino e peles preciosas. É o início da construção do santuário móvel. Então, vamos juntos? Êxodo, capítulo 25. As ofertas para a tenda sagrada. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que me deem uma oferta. Receba ofertas que eles quiserem dar de bom coração. Essas ofertas podem ser ouro, prata ou bronze, fios de lã azul, púrpura e vermelho, linho fino, tecido feito de pelos de cabra, peles de carneiros tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para lamparinas, especiarias para a preparação do azeite de ungir e para o incenso de cheiro agradável, pedras de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do grande sacerdote. Os israelitas devem fazer uma tenda sagrada para mim a fim de que eu possa morar no meio deles. E você, Moisés, faça a tenda e todos os seus móveis de acordo com o modelo que eu vou lhe mostrar. A Arca da Aliança. Diga aos israelitas que façam uma arca de madeira de acácia de 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura e 66 de altura. Revista de ouro puro essa caixa, por dentro e por fora, e em toda volta coloquem um remate de ouro. Façam também 4 argolas de ouro e ponha nos 4 pés, ficando 2 argolas de cada lado. Façam cabos de madeira de acácia e revistam de ouro. Enfie os cabos nas argolas, nos lados da arca, para que ela possa ser carregada. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tiradas dela. Eu lhes darei as 2 placas de pedra onde estão escritos os mandamentos, e você porá essas placas na arca. Faça também uma tampa de ouro puro de 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido, um para cada ponta de tampa. Isso deve ser feito de modo que os querubins formem uma só peça com a tampa. Os querubins ficarão de frente um para o outro, olhando para a tampa. As suas asas ficarão abertas, cobrindo a tampa. Coloquem dentro da arca as 2 placas de pedra que eu vou lhe dar e ponha a tampa na arca. Ali eu me encontrarei com você, e de cima da tampa do meio de 2 querubins eu lhe darei as minhas leis para o povo de Israel. A mesa dos pães da presença de Deus. Você deverá fazer também uma mesa de madeira de acácia, com as seguintes medidas: 88 centímetros de comprimento por 44 de largura e 66 de altura. Revista de ouro puro a mesa e coloquem um remate de ouro em volta dela. Em volta da mesa, faça um friso de 4 dedos de largura e um remate de ouro em volta do friso. Faça também 4 argolas de ouro e ponha nos 4 cantos, perto dos 4 pés. Perto do friso deverão ser colocadas argolas por onde passam os cabos para se carregar a mesa. Esses cabos deverão ser feitos de madeiras de acácia e revestidos de ouro. A mesa será carregada por esses cabos. Faça os pratos, os copos, as taças e as jarras que serão usadas para as ofertas de vinho. Tudo isso deverá ser feito de ouro puro. A mesa será colocada na frente da Arca da Aliança, e em cima da mesa estarão sempre os pães sagrados que são oferecidos a mim. O candelabro. Faça um candelabro de ouro puro. A sua base e a sua haste deverá ser de ouro batido. As flores que enfeitarão o candelabro com os seus botões e as suas pétalas formarão uma só peça com ele. Dos seus lados sairão 6 braços, 3 de um lado e 3 do outro. Cada um dos 6 braços deverá ter 3 flores com formato de flor de amendoeira, com seus botões e as suas pétalas.
A haste do candelabro deverá ter 4 flores com o formato de flor de amendoeira, com os seus botões e as suas pétalas. Debaixo de cada um dos 3 pares de braços deverá haver um botão de amendoeira. Os botões, os braços e o candelabro deverão formar uma só peça de ouro puro batido. Faça 7 lamparinas para o candelabro e coloque-as na parte de cima da madeira que ilumine a frente dele. As tesouras de cortar, os pavios das lamparinas e os cinzeiros deverão ser de ouro puro. Use 34 quilos de ouro puro para fazer o candelabro e todas as peças que o acompanham, e tenha o cuidado de fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Êxodo capítulo 26. A tenda da presença de Deus. O Senhor disse a Moisés: faça a parte de dentro da tenda sagrada com 10 cortinas de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Nessas cortinas serão bordadas figuras de querubins. Cada cortina deverá ter 12 metros e meio de comprimento por 1,80 m de largura. Costure 5 delas uma nas outras, formando assim uma só peça. Faça a mesma coisa com as outras 5. Ponha lançadas de tecido azul na beirada de fora da última cortina de cada uma das 2 peças de cortinas. Faça 50 lançadas para a beirada da primeira cortina da primeira peça e 50 para a beirada da última cortina da segunda peça, de modo que as lançadas fiquem de frente umas para as outras. Façam também 50 prendedores de ouro e com ele junte os 2 jogos de cortina para que formem uma só peça. Faça uma cobertura para a tenda, com 11 pedaços de pano feito de pelos de cabra. Os pedaços deverão ter o mesmo tamanho, medindo 13 metros e 30 de comprimento por 1,80 m de largura. Costure 5 pedaços uns nos outros, formando uma peça, e outros 6 formando outra peça, ficando o 6º pedaço dobrado na parte da frente da tenda. Ponha 5 lançadas na beirada do último pedaço da primeira peça e 50 lançadas na beirada da outra peça. Faça também 50 prendedores de bronze e passe esses prendedores nas lançadas, juntando assim as 2 peças uma com a outra para que formem uma cobertura só. A metade da cortina que sobrar ficará pendurada na parte de trás da tenda. Os 45 centímetros que sobrarem de cada lado do comprimento das cortinas ficarão de um lado e do outro para cobrir a tenda. Faça mais uma cobertura de peles de carneiros tingidas de vermelho e em cima desta coloque outra cobertura feita de peles finas. Faça também armações de madeiras de acácia para a tenda. Cada uma das armações terá 4,45 m de comprimento por 67 centímetros de largura. Cada armação terá 2 encaixes para juntar uma à outra. Fará isso com todas as armações da tenda. Faça 20 armações para o lado sul e ponha debaixo dessas 20 armações 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação, para firmar os seus 2 encaixes. Faça também 20 armações para o lado norte e 40 bases de prata, 2 para cada armação. Para o lado de trás da tenda, o lado oeste, você fará 6 armações e mais 2 armações para os cantos da tenda. Essas armações dos cantos deverão ser juntadas na base, formando uma só peça até a primeira argola, que fica na parte de cima. As 2 armações que formam os 2 cantos deverão ser colocadas desse jeito. Portanto, haverá 8 armações com as suas 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. 2 debaixo de cada armação. Faça 15 travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado da tenda, 5 para as armações do outro lado e 5 para as armações do lado oeste na parte de trás. A travessa do centro passará a meia altura entre as armações de um lado da tenda até o outro. Revista de ouro essas armações e ponham nela argolas de ouro, por onde passarão os cabos que também deverão ser revestidos de ouro. Arme a tenda de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e bordada com figuras de querubins. Pendure essa cortina em 4 postes de madeira de acácia revestidas de ouro, que terão prendedores de ouro e serão fixadas em 4 bases de prata. Pendure a cortina debaixo dos prendedores e atrás da cortina ponha a Arca da Aliança, onde estão as 2 placas de pedra. A cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Ponha a tampa na Arca da Aliança no lugar santíssimo. Fora do lugar santíssimo, ponha a mesa no lado norte da tenda e coloque o candelabro no lado sul.
Para a entrada da tenda, faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e enfeitada com bordados. Para segurarem essa cortina, faça 5 postes de madeira de acácia revestidos de ouro e com prendedores de ouro, e faça 5 bases de bronze para os postes. Êxodo, capítulo 27. O altar para os sacrifícios queimados. O Senhor disse a Moisés: faça um altar de madeira de acácia. Ele será quadrado, medindo 2,20 metros de comprimento por 2,20 metros de largura e 1,30 metro de altura. Nos 4 cantos, ponham 4 pontas que formarão uma só peça com altar, que deverá ser revestido de bronze. Faça vasilhas para recolher a gordura e as cinzas, e faça pás, bacias, garfos e braseiros. Todas essas peças serão feitas de bronze. Faça também uma grelha de bronze em forma de rede, e nos seus cantos ponham 4 argolas de bronze. Coloque essas argolas debaixo da beirada do altar, de maneira que a grelha chegue até a metade da altura do altar. Para carregar o altar, faça cabos de madeira de acácia e revista-o de bronze. Esses cabos deverão ser enfiados nas argolas de um lado e de outro do altar, quando este tiver de ser carregado. Esse altar, feito de madeira, será oco de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. O pátio da tenda da presença de Deus. Faça para a tenda sagrada um pátio cercado de cortinas de linho fino. No lado sul, as cortinas deverão ter 44 metros de comprimento. Elas serão sustentadas por 20 postes e 20 bases feitos de bronze. Os ganchos dos postes e o suporte das cortinas serão de prata. Faça a mesma coisa no lado norte do pátio. O pátio terá 22 metros de largura, portanto, nos lados oestes e lestes as cortinas deverão ter 22 metros de comprimento. Para sustentarem as cortinas, haverá 10 postes e 10 bases. Cada lado da entrada terá cortinas de 6,60 metros de comprimento, com 3 postes e 3 bases. Na entrada do pátio haverá uma cortina de 8,80 metros de comprimento. Faça essa cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e enfeitada com bordados. A cortina será sustentada por 4 postes e 4 bases. Todos os postes em volta do pátio deverão ser unidos por suportes de prata. Os seus ganchos serão de prata e as suas bases serão de bronze. O pátio terá 44 metros de comprimento por 22 de largura. A altura das cortinas será de 2,20 metros. As cortinas serão de linho fino e as bases de bronze. Todos os objetos usados no serviço da tenda, as estacas da tenda e as estacas do pátio serão de bronze. O azeite para o candelabro. Moisés, mande que os israelitas lhe tragam o melhor azeite para o candelabro, a fim de que ele possa ser aceso todas as tardes. Arão e os seus filhos colocarão o candelabro na tenda da minha presença, do lado de fora da cortina, que está na frente da arca da aliança. O azeite ficará ali queimando na minha presença, desde a tarde até de manhã. Essa ordem deverá ser obedecida para sempre pelos israelitas e pelos seus descendentes. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele escolheu um tabernáculo para ensinar o seu povo o caminho da aproximação e também da santidade. Aleluia! Nós vimos em Êxodo capítulo 25 o pedido das ofertas voluntárias e as instruções para a Arca da Aliança, com o propiciatório e os querubins, a mesa dos pães da proposição e o candelabro de ouro, a menorá. Vou falar sobre a menorá já já com vocês. Cada detalhe aponta para a luz e o sustento que vem de Deus. Aleluia! E em Êxodo 26, o Senhor nos deu as instruções para as cortinas e coberturas do tabernáculo. O uso do linho fino, os pelos de cabra e pelos de carneiro. Aqui nós vemos a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo através de um véu bordado. Aleluia! E sabemos que Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele partiu, ao meio esse véu de separação. Aleluia! Hoje nós podemos chegar no lugar santo e no lugar santíssimo por Jesus Cristo. E em Êxodo 27, nós vimos o projeto do altar de bronze, onde seria feito o sacrifício. Vou falar também já já sobre isso. E o pátio do tabernáculo. Também vimos como termina, a ordem de manter o azeite puro para que as lamparinas, para que as lâmpadas queimassem continuamente. Hoje nós temos o Espírito Santo, para mantermos a chama acesa do Espírito Santo dentro de nós. Meus irmãos, o tabernáculo é um mapa espiritual.
E para chegar à presença de Deus, para chegar à arca, o homem primeiro passava pelo altar, né? Fazia o sacrifício. E pelo pátio. Tudo aqui é um símbolo. O ouro fala da divindade, a madeira da humanidade e o sangue do sacrifício que aponta para a redenção. E eu quero deixar uma reflexão final, para que você venha refletir e responder para si mesmo. Deus, ele pediu uma oferta de todo homem cujo coração o mover. No projeto de Deus para a sua vida, você tem oferecido o seu melhor voluntariamente? Ou tem entregue apenas a Deus aquilo que sobra? Antes de fazermos a nossa oração, eu quero falar sobre a menorá e sobre o altar de bronze. Esses dois objetos, meus irmãos, eles foram fundamentais, porque marcam o início e o centro da experiência do tabernáculo. Eles dois representam duas necessidades básicas do ser humano para se aproximar de Deus: a purificação e a iluminação. Então, eu vou fazer aqui uma explicação simples e também um pouco profunda, sabe? Vamos falar sobre o altar de bronze, que está em Êxodo 27, do versículo 1 ao 8. O altar, meus irmãos, ficava logo na entrada do pátio. Era a primeira coisa que alguém via ao entrar no tabernáculo. Então vamos para o significado prático. Era o lugar onde o sacrifício era oferecido ao Senhor. Sem sangue derramado não havia perdão de pecados, meus irmãos. Não havia perdão de pecados. Ele era feito de madeira de acácia, ou seja, humanidade. Revestido de bronze, que na Bíblia simboliza o julgamento do pecado. A lição espiritual nisso, meus irmãos, que a gente vê é o seguinte: ele nos ensina que não podemos nos chegar a Deus de qualquer jeito. O pecado é uma barreira que exige um substituto. O pecado, ele nos separa do Senhor. O Senhor é santo. E se estamos em pecado, precisamos nos arrepender, confessar o nosso pecado para sermos perdoados, para assim chegarmos ao Senhor. No altar de bronze, nós vemos que a justiça de Deus é muito séria, mas a sua misericórdia providencia um caminho. Aleluia! O nosso Deus, ele sempre faz algo para nos achegarmos a Ele. Ele nos ama incondicionalmente. E Ele não quer nos perder. Todo o sacrifício do Senhor Jesus é para nos fazer ficarmos perto dEle. Quando Ele falou com Moisés que iria fazer o tabernáculo e todas as demais coisas que nós lemos aqui, era para que nós chegássemos próximo dEle. Mesmo sendo falho, quem somos, o Senhor, Ele criou situações para nos chegarmos a Ele. E a conexão com Jesus, o altar, meu irmão, aponta diretamente para a cruz. Jesus é o Cordeiro Santo que foi ao altar, ele foi à cruz, para que nós pudéssemos entrar no santuário. Quando o Senhor Jesus se entregou na cruz do Calvário, aleluia, quando ele se entregou na cruz do Calvário e derramou ali o seu sangue para perdoar os nossos pecados, ele partiu toda a separação para chegarmos ao Senhor. A cruz foi o altar, Jesus, o Cordeiro Santo, puro para perdoar o meu e o seu pecado. Antes do sacrifício vivo do Senhor Jesus, toda vez que o homem pecava, ele tinha de levar ao sacerdote um cordeiro puro, sem mácula, sem mancha, e ali era derramado o sangue para perdoar aquele pecado. Só que o homem pecava novamente. Novamente ele teria de sacrificar um animal. Só que Jesus se fez o cordeiro puro, sem mácula, sem marca, sem mancha, sem pecado, e derramou seu sangue carmesim por mim e por você. Hoje, toda vez que pecamos ao Senhor e nos arrependemos e chegamos ao Senhor, o nosso Deus lembra do Cordeiro Santo imolado na cruz do Calvário, do sangue que verteu ali, naquele altar, por mim e por você. Aleluia! O nosso Deus é tremendo, né? Agora vamos a menorá, o candelabro de ouro que vimos em Êxodo 25, do verso 31 ao 40. Diferente do altar, meus irmãos, a menorá ficava dentro do lugar santo. Era uma peça única, feita de um talento de ouro puro batido. E o significado prático da menorá? O tabernáculo não tinha janelas, né? A única luz que brilhava lá dentro vinha da menorá, do candelabro. Ela tinha 7 hastes decoradas com flores de amêndoa, simbolizando vida e vigilância. E o que nós tiramos de lição espiritual nisso? Ela representa a presença de Deus como luz. Ouro puro simboliza a divindade
e o céu. O azeite que mantinha as chamas acesas é um símbolo clássico do Espírito Santo que hoje temos dentro de nós quando aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Aleluia! Sem a menorá, meus irmãos, o sacerdote estaria em trevas totais, mesmo dentro da casa de Deus. E qual é a conexão com Jesus? Aleluia! Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Em João 8,12 está escrito isso. E a menorá mostra que, uma vez perdoados no altar, precisamos da luz de Deus para caminhar e entender as Escrituras e viver em comunhão. Então, quando temos o Senhor Jesus, temos a luz. Aleluia! Porque Ele é a luz do mundo. Então, quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, cumpriu o papel de sacrifício por amor a mim e você, temos livre acesso à luz do Senhor e ao azeite, que é o Espírito Santo, que vive dentro de nós. Porque o Senhor Jesus falou, quando eu subir ao céu, eu deixarei o Espírito Santo Consolador. E quando aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz, nós aceitamos o Espírito Santo dentro de nós. Irmãos, é muito forte dizer que nem todos têm o Espírito Santo. Aquele que não aceita o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, ele não tem o Espírito Santo dentro de si. Isso está na palavra de Deus. Nós vamos ver no decorrer da leitura. Muita gente fala, eu tenho o Senhor Jesus. Se você não aceitar o sacrifício da cruz, você não tem Jesus dentro de ti. Você precisa aceitar o Filho para que o Pai te aceite. Amém? E baseado em tudo isso que a gente falou aqui agora, no altar de bronze e a menorá, eu quero dizer para vocês, percebam a lógica de Deus. No altar de bronze, que ficava do lado de fora, os nossos pecados são resolvidos. Aleluia. E na menorá, que fica do lado de dentro, a nossa mente é iluminada. Consegue entender que Deus quer primeiro nos limpar para depois nos dar a clareza e direção. Forte isso, né? Glória a Jesus. Eu creio que o Senhor tem luz para a tua vida, como tem luz para a minha vida. Então que nós venhamos todos os dias aceitar o sacrifício de Jesus, confessar os nossos pecados, nos arrependermos para que a luz do Senhor brilhe dentro de nós e que o azeite nunca apague. Amém? E que o azeite do Senhor em nossas vidas faça com que a chama nunca se apague. Amém? Antes de irmos para a oração final, eu quero falar um pouquinho mais sobre o que eu separei aqui para vocês do significado do altar e da menorá. Pois ao lermos as instruções de Deus para o altar de bronze e a menorá, nós podemos nos perguntar, por que tantos detalhes? Eu tenho certeza que você também deve estar na dúvida, por que tantos detalhes? Mas a verdade é que cada medida e cada material conta uma história sobre o nosso relacionamento com Deus. Primeiro, olhamos para o altar de bronze. Ele ficava logo na entrada. Isso nos ensina que o primeiro passo para se aproximar de um Deus santo é reconhecer que precisamos de perdão. O bronze, ele representa o julgamento do pecado, mas o altar representa a misericórdia de Deus, providenciando um substituto. Não existe comunhão com Deus sem antes passar pelo altar. Hoje sabemos que esse altar aponta para a cruz de Cristo, amém? Onde a nossa dívida foi paga de uma vez por todas. E depois entramos no lugar santo e vemos a menorá. Diferente do altar, ela era de ouro puro. No santuário não havia janelas. A luz do sol não entrava ali. A única luz que vinha, meus irmãos, era do candelabro, como eu falei anteriormente. E isso nos revela que no reino de Deus não caminhamos pela luz natural, pela luz da nossa lógica ou pelo brilho do mundo. Nós caminhamos pela luz do Espírito Santo. O ouro fala da glória divina e as flores de amendoeira no design da menorá simbolizam que o nosso Deus é um Deus vivo que vigia sua palavra para cumprir. A mensagem para nós hoje é muito clara. Deus quer que você e eu sejamos purificados no altar, mas Ele também quer que você e eu caminhem na luz da presença dEle. Ele não quer que você e eu viva tateando no escuro, mas que tenhamos a chama do Espírito Santo acesa continuamente em nosso coração. E para isso que nós devemos estar todos os dias reconhecendo nossos erros e nos achegamos ao Senhor com um coração arrependido. Amém? Então vamos orar? Pai, obrigado porque o Senhor deseja habitar entre nós. Louvado seja teu nome, Senhor. Assim como o Senhor orientou Moisés em cada detalhe, orienta a nossa vida hoje, que o nosso coração seja um santuário limpo
e disposto a te receber. Que a tua luz, Senhor, representada pelo candelabro, pela menorá, nunca se apague em nós. Nós oramos em nome de Jesus. Aleluia! Amém! Glória a Deus, meus irmãos. Muito obrigado por caminhar comigo hoje no Caminho Cronológico. Se esse episódio falou seu coração, não se esqueça de compartilhá-lo com um amigo seu que também precisa ouvir a voz de Deus. Eu te espero no nosso próximo episódio, onde continuaremos desvendando a história da salvação, um passo de cada vez. Fique na paz do Senhor e até a próxima. Boa noite.